Sejam muito bem-vindos ao canal DeFi Brasil. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em DeFi, finanças descentralizadas. O tema principal de hoje, deste vídeo, é Tether pode ser banida do Brasil. Porém, falaremos de pelo menos 3 projetos de lei relativos ao mercado de criptoativos. Então, se você precisa entender, quer saber qual que é o panorama atual regulatório para o mercado de criptoativos, então fique neste vídeo até o final. Será um vídeo longo, mas eu vou trazer questões muito importantes. Bem, vamos ver por onde que a gente começa, né? Bem, vamos começar já pela questão das stablecoins. Por que que a Tether corre o risco de ser banida do Brasil? Bem, nós vamos falar aqui de um projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro. Vou falar um pouco do deputado Áureo Ribeiro nesse vídeo, qual que é a relação dele com o framework, vamos dizer assim, escolhido hoje, regulatório, que está em andamento, tá? Bem, a situação não é nada boa para a Tether. Eu vou falar também de um outro anteprojeto de lei que visa regulamentar o mercado de criptoativos, que pode mudar muito o panorama atual, um projeto de lei, anteprojeto de lei complementar, proposto pelo deputado Lafayette de Andrada. Na verdade, o deputado é relator. Esse projeto está no contexto da Comissão sobre Direito Digital da Câmara. Então, realmente, são muitas novidades. Nós vamos começar falando já dessa questão da Tether. Deixa eu localizar aqui, já localizei o projeto de lei. É o projeto de lei 4308 de 2024. Bem, primeiro vamos falar qual que é a ideia, tá? Bem, se você me acompanha aqui desde o início do canal, antes mesmo de ter lei, na época do projeto de lei 14, que se tornou agora da lei 14478 de 2022, tudo que eu vou falar aqui não é surpresa para você. Por quê? Eu dizia lá que, ao se escolher o Banco Central como órgão regulador, automaticamente o mercado de criptoativos ia ser pensado da mesma forma como é pensado o sistema financeiro tradicional. Isso é a coisa mais óbvia. E aí eu me assusto um pouco, porque aí você tem dois grupos de pessoas, por exemplo, dessas que participam das audiências públicas promovidas pelo Banco Central. Você tem aqueles que de fato têm interesses econômicos. Nós sabemos do lobby que existe de empresas junto ao Banco Central. Isso não é novidade, isso está em livros, é questão sociológica. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Então, ou seja, tem interesses de alguma forma fazer lobby junto a se aproximar de pessoas ligadas ao Banco Central para favorecer suas empresas privadas. Isso é a coisa mais comum do mundo. Em muitos casos, esses funcionários do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, Banco do Brasil também, né? Todos, de forma geral, saem do Banco Central e vão trabalhar nessas empresas, certo? É a coisa mais básica do mundo. Então, assim, beleza, essas pessoas eu entendo, porque elas estão lá porque elas estão defendendo os interesses, seus próprios interesses, interesses econômicos. Agora eu me surpreendo com o sujeito que acha mesmo que a audiência pública do Banco Central vai ser discutida normas diferentes, né, daquilo que já é a praxe do mercado. Não tem como, pessoal, não tem como. É uma coisa lógica. O Banco Central ele tem as suas competências definidas em lei. Não vai existir nenhum tipo de milagre que ele venha fazer para o mercado de criptoativos. Então eu já dizia que se você escolher o Banco Central como órgão regulador, isso que passe a entender que o mercado de criptoativos será tratado praticamente da mesma forma. E eu falava isso, diziam que eu era conspiracionista. Agora se pega aí, veja, última reportagem do Valor Econômico falando que, confirmando, né, que os bancos vão dominar o mercado de criptoativos no Brasil. Então isso é básico, tá? Desde que continue esse modelo regulatório que está aí, tá? Aqui tem o deputado Áureo Ribeiro como principal expoente, tá? Então o que, que é dito basicamente aqui nessa ideia do primeiro é uma lei, é um projeto de lei ordinária, tá? Já vamos falar sobre essa questão. Tem vícios, a lei 14478 de 2022, ela nasce com um vício gravíssimo de inconstitucionalidade, tá? Então nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Vamos entender primeiro aqui o projeto, né? Qual que é a ideia aqui do Brasil? Bem, o artigo 2º do projeto, ele fala que
Para os fins dessa lei, considera-se stablecoin o ativo virtual, que é disciplinado pela Lei 14.478/2022, especificamente projetado para manter um valor estável em relação. Aí ele coloca aqui um ativo de referência, um conjunto de ativos de referência ou uma moeda fiduciária de referência. Bem, essa classificação ela está inspirada naquilo que nós temos no âmbito do marketing cripto assets. Não estou querendo dizer que é copiado, mas é inspirado. Por quê? Porque no marketing cripto assets nós temos lá, por exemplo, e-money tokens, que são tokens que objetivam, né, manter o seu valor estável, são construídos para buscar manter o seu valor estável em relação a uma moeda fiduciária, uma única moeda fiduciária. E aí você tem os chamados Asset Reference Tokens, que são tokens projetados para manter o seu valor estável, ou que objetivam manter o seu valor estável, com base em outros ativos que não a moeda fiduciária, ou um conjunto de ativos que pode ou não incluir uma moeda fiduciária. Mas o legislador europeu ele diferencia e-money tokens, que seria o caso da USDT, por exemplo, e da USDC, de Asset Reference Tokens, que eu posso, por exemplo, criar um token que objetiva reproduzir o valor do ouro, por exemplo, ou da prata, certo? E posso utilizar o ouro, de repente, junto com o dólar. Aí é Asset Reference Token, aí não é e-money token, tá? Toda essa classificação do MiCA, contextualizado com o que acontece no Brasil, você vai aprender no nosso curso Direito Aplicado às Stablecoins, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Inclusive, nós vamos estudar os fundamentos, né, dessas classificações, sobretudo no que tange a questões epistemológicas, certo? É um estudo bem aprofundado mesmo, principalmente para operadores do direito que trabalharão no dia a dia com essas complexidades aqui. Mas vamos lá, então, perfeito, sabe? Então esse aqui é o artigo 2º. Qual que é a grande questão aqui nessa lei? E começa a dificultar questões. Em princípio, não apenas para a Tether, tá? Mas também para a Circle, que é a emissora da USDC. Porém, a Circle ela já vem se posicionando melhor, prevendo isso, certo? Prevendo o que, Fernando? Prevendo aquilo que eu falei há poucos instantes. Na medida que você tem um framework designado que escolhe o Banco Central como regulador, por óbvio, as coisas vão continuar da forma como já estão. Então você vai ter que se adaptar ao modelo. E qual que é o modelo que nós temos no Brasil hoje? Um modelo oligopolístico, dominado pelos bancos. E nesse sentido a Circle já viabilizou parcerias com Nubank e BTG, pelo menos conforme algumas notícias, tá? E o que isso tem a ver com o que eu estava falando aqui em termos de legislação? Porque a legislação, ela exige, ó, veja que ela já falei a questão da classificação ali. Então, quando a stablecoin ela for lastreada em moeda estrangeira, isso aqui está no artigo 4º, aqui ela está dizendo o seguinte, que somente poderá ser realizada, ou seja, a emissão de stablecoins lastreadas em moeda estrangeira somente poderá ser realizada por instituições devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio. O que isso denota? Denota que o Banco Central, eu estou falando do Banco Central, né, porque essa legislação aqui, ela tem relação, tá, com o Banco Central. Vamos tirar o Banco Central daqui, porque a gente está falando de projeto de lei, tá? Vamos focar nos dados aqui públicos. Essa legislação proposta aqui pelo deputado Áureo Ribeiro, você veja que ela trata uma stablecoin como se ela fosse o dólar. O que hoje não faz qualquer sentido. Uma coisa é o dólar, outra coisa é uma stablecoin. Por que exigir que apenas empresas, né, que sejam autorizadas a atuar no mercado de câmbio possam emitir stablecoins? De duas uma. Me parece que o governo ele já está entendendo que as pessoas vão preferir usar stablecoins do que usar o dólar, certo? E ele quer ter um controle sobre isso, ou seja, ele não acredita mais no próprio modelo tradicional, né? Ou seja, o pessoal lá da Faria Lima não acredita mais no modelo que eles estão pregando, certo? Porque senão, do contrário, não faria qualquer sentido. Se a stablecoin é mais um criptoativo, é mais um token, conforme o pessoal fala por aí, que não vale nada, etc., que é um mercado que não faz diferença nenhuma, então para que exigir que apenas instituições que estejam autorizadas a funcionar no mercado de câmbio?
Obviamente porque eles sabem, estão corretos nesse aspecto, que as stablecoins passarão a ser substituirão gradativamente as moedas fiduciárias, uma vez que é muito mais fácil você transacionar stablecoins no âmbito do comércio eletrônico do que você fazer essas operações de câmbio clássicas utilizando esses sistemas jurássicos dos bancos. Não faz qualquer sentido. Roberto Campos Neto já faz uma série de declarações muito felizes em mostrar qual que é o panorama de integração com o mercado das finanças descentralizadas. Então, obviamente que a questão está nesse sentido aí. Então veja, só que o que acontece? Para você operar como instituição autorizada no mercado de câmbio, não é fácil, não é qualquer um que chegar, vou operar câmbio agora. Não, esses critérios são estritos. Dificilmente uma prestadora, uma emissora de stablecoin, vai conseguir se adequar a essas condições. Falando dificilmente, mas é possível. Mas é difícil, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, no contexto brasileiro, a regra é que essa emissão deverá ser feita por instituições que sejam autorizadas a operar no mercado de câmbio hoje, que são os bancos, tá? Então isso explica o movimento da Circle, promover um evento, inclusive, aqui no Brasil, com participação de alguns players do mercado, buscando fazer essas parcerias com bancos, por exemplo, como o BTG, porque você tem uma instituição financeira respaldando a questão, que inclusive pode ser a emissora da stablecoin. Ela já tem autorização para atuar no mercado de câmbio. Por que ela não vai poder emitir stablecoin? Atua. Aí contrata ou faz uma espécie de parceria, faz uma parceria, conforme já tem, com essas empresas que são especialistas na emissão das stablecoins. Certo? Então, veja aqui, a Tether, salvo se ela venha a seguir esse mesmo caminho, terá dificuldades, ok? Então, primeiro ponto. Bem, um outro ponto muito interessante é aqui o artigo 5º, que fala especificamente sobre o lastro. Tá? E aqui, mais uma vez, a Circle, ela foi a primeira, a USDC, foi a primeira stablecoin aprovada, regulada no âmbito da União Europeia, que conseguiu satisfazer os rigorosos critérios do marketing cripto assets, que nós vamos falar aqui. A exigência trazida aqui no artigo 5º também se assemelha muito às exigências trazidas no âmbito do marketing cripto assets. Tá? Já vamos ver por que isso é importante. O que é dito aqui basicamente no parágrafo 2º? Então fala que o artigo 5º, as instituições emissoras de stablecoins possuem a obrigação fiduciária de atuar no melhor interesse de seus usuários. As stablecoins emitidas deverão ser integralmente, veja, integralmente, tá? Lastreadas nos ativos e nas moedas fiduciárias de referência especificados pela emissora, sendo vedada a emissão sem a correspondente reserva, sob pena do disposto no artigo 171. Esse 171 é clássico, né? Então veja bem aqui, esse é um artigo razoavelmente inespecífico. Essa redação poderia ser muito melhorada, tá? Cabe divergência aqui, tá? Mas eu vou dar a minha opinião, tá? Esse parágrafo me parece deixar claro, uma vez que eu faço uma distinção aqui no parágrafo, no artigo 2º, entre as possibilidades, ou seja, um ativo de referência. Então você vai emitir uma stablecoin, tá? Você vai ter um ativo de referência, você vai emitir como um conjunto de ativos de referência ou uma moeda fiduciária de referência. Imagina que você vai ter que especificar. Óbvio, não. Vou emitir com base no inciso 3º, uma moeda fiduciária de referência. Aí você vai ter que se adequar ao quê? Primeiro, a questão que está dizendo aqui no artigo 4º. Vai ter que ter autorização para atuar no mercado de câmbio. Aí agora, em relação ao artigo 5º. Bem, eu estou dizendo que a minha stablecoin é emitida lastreada em uma moeda fiduciária. Então, por óbvio, me parece que essa stablecoin deverá ser integralmente lastreada na moeda fiduciária, que eu estou especificando, certo? E por que isso? Para tornar essa stablecoin líquida, ok? E esse grau de liquidez é altíssimo, e aqui uma comparação com o MiCA, especificamente com o artigo 49. Espero que eu não esteja errando, mas com certeza é o artigo 49. Do MiCA, que ele exige que essas emissoras de stablecoin entreguem, por exemplo, dólares, caso seja solicitado pelo detentor. Elas têm que ter essa liquidez imediata.
Entende? Então é um alto grau de liquidez exigido. E aí eu digo para vocês que a Tether não conseguiu se adaptar a esse sistema lá no âmbito da União Europeia. Se ela não conseguiu se adaptar, inclusive ela teve que descontinuar um dos seus projetos, especificamente um projeto de emissão de euro, o euro token, né, que eles estavam emitindo, uma stablecoin lastreada no euro. Por quê? Por causa dessas exigências estritas, provavelmente eles não conseguirão se enquadrar também nessas condições, que, por outro lado, podem perfeitamente ser preenchidas pelas instituições financeiras brasileiras que já operam no mercado de câmbio. E aí o posicionamento da Circle já juntamente a essas instituições, prevendo esse cenário. Tá? A Circle ela é muito bem posicionada, tá? Está muito bem posicionada tanto na União Europeia quanto no Brasil. Tá? E aqui também fala no parágrafo segundo agora. Deixa eu ver. Não, parágrafo terceiro. Exatamente. Aí o parágrafo terceiro, ele ainda confirma essa minha interpretação, porque ele diz assim, ó. A fim de garantir a solidez da reserva de lastro, é vedada a utilização como lastro de derivativos ou quaisquer instrumentos financeiros que busquem replicar o valor de um ativo. Veja, quaisquer instrumentos financeiros que busquem replicar o valor de um ativo é um termo inespecífico, que confirma a minha interpretação anterior, certo? Por quê? Porque eu pergunto para você, um título público, por exemplo. Um título público pode ser considerado, pode se enquadrar nesse artigo, parágrafo 3º aqui? Veja, um título público não é a mesma coisa que moeda fiduciária. Qualquer pessoa que sabe de economia sabe disso, certo? Não tem o mesmo grau de liquidez que a moeda fiduciária. Então veja, quando ele coloca derivativos, ele já dá indicação de que não adianta vir querer me apresentar aqui um ativo cujo valor, inclusive stablecoins tem até algumas características, né? Se for parar para pensar dos derivativos, não, melhor não comparar, tá? Melhor que tem muita mais diferença do que semelhança. Mas de qualquer forma, veja, o que ele está querendo falar assim, não quer me aparecer com um ativo qualquer aqui, com derivativo, mas esse aqui ele funciona, não. Então, ou seja, a preocupação aqui é a questão da liquidez, percebe? Então é isso, veja. Então essa disposição aqui no parágrafo 3º, ela torna mais difícil ainda para a Tether se adequar, porque a Tether já de longos anos ela tem problemas em relação a comprovar a liquidez das suas reservas. Então, um grau altíssimo de liquidez como esse, me parece que apenas mesmo as instituições financeiras já atuantes, tá? E isso vem de acordo com o que eu chamo paradigma Áureo Ribeiro. Porque o que o paradigma Áureo Ribeiro tem conseguido fazer até o momento é apenas trabalhar para o oligopólio bancário, certo? Talvez para uma ou outra exchange, eu acredito que essas exchanges elas vão quebrar tão logo o jogo comece, porque é uma ilusão você achar que você vai conseguir concorrer com bancos, certo? Eu já tive a oportunidade de trabalhar como advogado para algumas empresas que fizeram contratos com bancos, que tinham ideias fantásticas, e que os bancos chegavam e falavam assim, os advogados, não, nós não vamos fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Passava-se lá um ano, quebrava o contrato para poder utilizar essa tecnologia. Tem um caso grande, não posso falar publicamente. Até poderia, mas não vou falar aqui para não misturar muito a questão. Então veja, é um problema isso, tá? Os bancos atuam de forma muito forte. E a aposta do Banco Central hoje é totalmente sobre os bancos. Tá? Eles estão ignorando, por exemplo, que os bancos estão perdendo para as bets, estão perdendo para o próprio mercado de criptomoedas. O DeFi hoje está crescendo muito e vai se expandir cada vez mais. A atuação das corretoras estrangeiras também. Eu conheço poucas pessoas que têm ativos em corretoras, quando utilizam corretoras centralizadas, que utilizam corretoras nacionais, porque para mim realmente não faz sentido. As estrangeiras conseguem oferecer um serviço muito melhor, muito mais custo muito mais baixo, e você como investidor, você pode investir onde você quiser o teu dinheiro. E quando a gente está falando de ativos virtuais,
Claro que essas empresas podem ter dificuldade, questão de marketing, etc. Mas hoje é tudo praticamente pela internet. A gente está no mundo digital, ainda mais quando a gente fala sobre isso. E as novas gerações já estão inseridas sobre isso, né? Bem, então aqui eu acho que a gente foi quase 20 minutos aqui para falar então sobre esse projeto de lei e como esse projeto de lei, então, ele traz grandes óbices à atuação da Tether e privilegia a sua principal concorrente, que é a Circle, ok? Emissora da USDC. Como que vai acabar essa briga? Bem, aí ninguém sabe, perfeito? Só que aí temos um detalhe agora, um detalhe novo, que é o projeto, e passamos para o segundo objeto do nosso assunto, que é o anteprojeto de lei complementar. Cadê o anteprojeto de lei complementar? Projeto de lei aguardando despacho do presidente. Ah, já está aqui salvo aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Projeto de lei. Não, stablecoin. Deixa eu fechar stablecoin. Quero mais saber de stablecoin. Vamos aqui para este aqui, que é o anteprojeto de lei da Comissão Especial sobre Direito Digital do senhor Lafayette de Andrada, que é um advogado. E aqui eu chamo a atenção já de cara. Comissão Especial Anteprojeto de Lei Complementar. Se você não é do mundo jurídico, o mundo jurídico tem várias espécies normativas. Algumas exigem critérios mais rigorosos do que outras. E no caso do sistema, quando nós falamos em sistema financeiro nacional, nós estamos falando do artigo 192 da Constituição da República, que determina que apenas que o sistema financeiro ele será estruturado conforme normas complementares, leis complementares, certo? Havia uma discussão sobre a extensão disso e os próprios bancos chegaram inclusive a propor uma medida para tentar elidir a aplicação do Código do Consumidor, né? Falando, não, o Código do Consumidor está tentando entrar em algo que só pode ser feito por lei complementar, né? E, curiosamente, né, algumas pessoas aí que se dizem conhecedoras das leis aplicáveis ao sistema financeiro, né, elas tentam aí tirar esse argumento dizendo que não precisa de lei complementar, sendo que até está documentado aqui a própria visão aí que o sistema financeiro tem sobre essa questão. O fato é que, obviamente, né, nós estamos falando sobre questões estruturais do sistema financeiro, nós estamos falando de uma série de audiências públicas sendo realizadas, o diretor de regulação do Banco Central falando que o mercado de criptoativos para eles é uma novidade. E é mesmo, né? Até pouco tempo que o Banco Central falava que não iria regular esse mercado de jeito nenhum, né? Então estamos falando não apenas de mudanças estruturais, mas mudanças profundas, estruturais profundas no âmbito do sistema financeiro. E aí nós temos pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que essas mudanças estruturais exigem lei complementar. Por isso, então, esse anteprojeto de lei complementar. E aí vai talvez a diferença. Na verdade, eu não sei se o deputado Aldo Ribeiro ele é advogado, mas talvez o fato do deputado aqui ser advogado facilite essa compreensão. E aí temos aqui então um anteprojeto de lei complementar que muda por completo o cenário que nós temos hoje. Na verdade, não quer dizer que ele não tira nada, não afasta a competência do Banco Central para determinadas matérias, assim como não afasta para a CVM, mas ele busca fazer algo que é feito no marketing criptoassets, que é delimitar as competências, ok? Então você vai ter delimitação de competência do Banco Central, competência da CVM e aquilo que não é nem Banco Central e que não é CVM, o que é muito bom, já falei no outro vídeo aqui, porque abre muito caminho para startups, por exemplo, de tokenização imobiliária. Não estou dizendo que o anteprojeto é uma maravilha, é uma solução. Não, estou fazendo que comparado ao que nós temos hoje, me parece muito mais adequado. Bem, então isso quer dizer o seguinte, se esse anteprojeto de lei complementar ele for aprovado, esse anteprojeto de lei que nós estamos falando aqui, das stablecoins, já era, tá? Já era por quê? Primeiro porque ele mais uma vez insiste no erro de utilizar lei ordinária. Não dá para entender isso, tá? E ele se baseia logo no início, já tirei ele daqui, mas logo no conceito, ele se baseia na Lei 14.478 de 2022, que também seria inconstitucional, tá? Então, como diz os advogados, com a devida vênia, eu acho que está faltando estudar um pouco direito constitucional,
Tá? Então aqui temos uma lei com projeto... Aí, detalhe. Tá? Outro projeto de lei complementar. Tá? A DREX, que visa alterar o projeto 80 de 2023. Tá? Que visa alterar o inciso 1º do artigo 10º, permitindo ao Banco Central a emissão de moeda no formato digital, porque hoje o Banco Central emite apenas papel moeda. E essa é uma alteração também estrutural e precisa, nesse caso, direta, na Lei 4595/64. E aí você pergunta, mas essa lei não é uma lei complementar? Na verdade, é de 64, né? É mais um chuncho do legislador do Brasil. Nós dizemos que ela foi recepcionada como lei complementar, então ela possui o status de lei complementar. Tá? Mas agora, depois da Constituição, não há mais o que se falar sobre isso. Então, este projeto de lei, já tem um outro vídeo falando aqui, esse anteprojeto, tá? Mas o que eu quero destacar interessante nele aqui? Eu quero destacar o artigo, por exemplo, o artigo 12º, que fala do mercado de balcão. E diz aqui, ó, as plataformas descentralizadas que negociam mercado de balcão deverão. Aí fala de algumas exigências, mas o parágrafo único diz: as operações realizadas em mercado de balcão não são consideradas operações de câmbio, mesmo que envolvam a troca de criptoativos entre contrapartes internacionais. Veja que fantástico esse parágrafo aqui para quem trabalha fazendo no chamado OTC com stablecoins. Perfeito? E são atividades que obviamente não trazem, né, o mesmo risco de outros mercados, né, vamos colocar dessa forma. Então, assim, este parágrafo único, por exemplo, ele salva aí, já traz uma flexibilidade. E como nós temos o entendimento de que o legislador ele deve procurar flexibilizar questões, principalmente no aspecto econômico, nós não temos uma visão do chamado dirigismo estatal, que é a visão hoje predominante no âmbito do Banco Central, ou seja, temos que controlar tudo. Eu acho isso uma burrice. Então, uma burrice, porque você vai querer lutar contra um fenômeno de natureza global. Eu gosto de falar transnacional, certo? Tem uns advogados que falam já agiográfico, aí eu já acho que é forçar demais, né? Agiográfico, já acho demais. Mas é mero opiniões aqui terminológicas, porque nós estamos trabalhando com redes que estão sendo criadas para promover esta interação global. Nós distribuídos, isso está sendo estudado já há muitos anos por grandes sociólogos do direito, como Jürgen Habermas. Por exemplo, os estados nacionais perdendo força cada vez mais para o grande poder econômico, certo? Que está por trás aí de todo esse fenômeno. Isso já vem sendo estudado, ó, há muito tempo na sociologia, inclusive na sociologia jurídica. Não é sociologia jurídica comunista, não é? Estou falando de Marx e pegando autores marxistas, não. Estamos falando de autores. Aí vamos falar, mas o Habermas é ligado lá à escola de Frankfurt, tá? Mas tem outros lá, você pega lá, outros de Frankfurt também. Mas não dá para dizer que o Habermas seja hoje, né, os últimos artigos que ele tem escrito, é o marxista. Mas o que vale são análises objetivas, e a gente observa todo um processo acontecendo desde a globalização. E o que a gente precisa mais do que o Bitcoin na nossa cara, pessoal? O Bitcoin está na nossa cara, e a gente vamos puxar o assunto aqui. Então, o anteprojeto de lei, eu vou parar por aqui, porque eu já tenho outro vídeo aqui falando já sobre, o vídeo anterior, inclusive, detalhando aspectos, e vamos passar já para um outro anteprojeto, que é o do Bitcoin, que é o deputado. Esse projeto eu gostei bastante. Aí depois eu volto para falar também da questão da autocustódia, aqui, que surgiu a notícia aqui. Bem, qual que é esse anteprojeto esse projeto do Bitcoin, que prevê a criação de reservas? Isso aí, perdi aqui, deixa eu colocar aqui. Projeto... Bem, você deve saber do que eu estou falando. Projeto de lei de reserva legal... Opa! Bitcoin, talvez projeto de lei reserva legal Bitcoin, tá aqui. É um projeto do deputado Eros Biondini, dispõe sobre a formação de uma reserva estratégica soberana de Bitcoins pelo governo federal e da outras providências. Olha, eu vou dizer para vocês, ó, eu gostei desse projeto, tá? Tem críticas, já vi algumas críticas, né, do pessoal aí dos bitcoiners e tal. Mas veja, é um projeto de lei, né? Não dá para achar que já vai ser acertado. O que tem que ser analisado inicialmente são as diretrizes.
Os objetivos, é o que eu falo. A minha crítica em relação a 14478 de 2022 é que é uma lei oligopolística, uma lei de mercado, feita claramente com base em lobbies, certo? Ou assim, vamos pensar que eu esteja errado. Na pior das hipóteses, com uma visão de dirigismo estatal totalmente retrógrada, né? Ultrapassada, certo? Não faz mais sentido no atual contexto. Agora, esta lei aqui não, aqui você percebe o quê? Primeiro, será que hoje é estratégico para um Estado nacional ter Bitcoin como reserva? Bem, não é segredo para ninguém que os países hoje, eles querem já, não hoje, há muitos anos, eles querem se livrar do dólar, eles estão buscando alternativas. Hoje você tem lá direitos especiais de saque, por exemplo, lá, no contexto lá do FMI, por exemplo. E veja, o Bitcoin hoje ele tem uma característica, que eu já tive a oportunidade de expor em um artigo publicado em 2011 na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, que é a de potencialmente acabar com o privilégio exorbitante, com o problema do privilégio exorbitante que surge quando nós temos uma moeda internacional que é emitida por um Estado nacional. Quando um Estado nacional tem o poder de emitir a moeda que internacionalmente é utilizada pelos países para as trocas, para as compras, esse país ele pode, então, emitir moeda e financiar os seus déficits, né? Tecnicamente, seus déficits nas transações correntes, nós falamos mediante a emissão da própria moeda. Mas, em termos não técnicos, ele pode, para adquirir produtos dos demais países, ele pode simplesmente emitir moeda. Ele não precisa produzir, vender no mercado internacional, como no caso do Brasil, precisa produzir, aí precisa vender por dólar, para daí poder fazer reserva em dólar. Não, ele simplesmente emite dólar. Algo muito fácil. E como que acaba isso? Essa moeda internacional ela não pode ser produzida por nenhum Estado. Qual moeda que nós temos hoje? Hoje o único ativo com esse potencial é o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é emitido por uma rede, tá, transnacional, mais uma vez. Não vou entrar em questões aqui mais. Mas será que não tem algum controle? Fica para você estudar sobre isso. Mas prima facie não tem, tá? Então, assim, o consenso é que não tem. Então você vai ter ali um ativo, primeiro que é um ativo já programado, e esse ativo não é emitido por nenhum país. Então hoje, e você já tem não só apenas um ativo, mas você tem um sistema de pagamento. A gente está falando de uma rede global. E a gente está falando também de projetos aí como relacionados aqui no contexto do BRICS, por exemplo, dentre outros, que estão o quê? Querendo de alguma forma migrar cada vez mais para um contexto de interoperabilidade global. Então o Bitcoin hoje é o ativo que vale mais, embora oscile, mas a tendência, no meu ponto de vista, é que cada vez mais ele vem estar se fortalecendo pelas suas características intrínsecas, certo? E nesse ponto é estratégico porque o Brasil tenha, sim, reservas em Bitcoin. Eu acho que quem nega isso, então, se o sujeito quiser negar isso, ele tem que negar que o Brasil, os bancos sejam autorizados a atuar no mercado de criptoativos. O que não faz sentido, ao menos de acordo com o Roberto Campos Neto, que inclusive em uma matéria diz que o objetivo do Banco Central é o quê? Trazer este mercado para o balanço dos bancos, é exatamente esse termo que ele diz, uma vez que esse trem já partiu e não tem como mais agora você ficar esperando. Isso aqui é palavras do Roberto Campos Neto. Então faz todo sentido, tá? Essa questão de você ter, o Brasil ter essas reservas aqui, tá? Há questões lá que também é falado de criptomoedas, ou de lastro para Drex. Não vou entrar nessas discussões, são questões que podem ser perfeitamente ajustáveis, mas que a gente tem que passar como diz assim, a incentivar, são projetos que estão de alguma forma pensando no bem-estar do país, tá? Porque o que mais se encontra hoje em projeto de lei são projetos feitos para agradar setor A e setor B. Você não tem projetos mais de Estado, é raro encontrar. E esse é um projeto, já vou dizer por que é um projeto de Estado. E aí você fala, Fernando, mas então não é a melhor coisa do mundo. Tá, pode não ser a melhor coisa do mundo, assim como também não é o projeto de lei complementar proposto pelo deputado Lafayette, mas uma coisa é nós termos um projeto de Estado que eu posso discutir, que eu tenho como foco o bem-estar de toda a economia, certo? E que pode sim ser discutido, pode ser melhorado, de um projeto de cartas marcadas, que é, por exemplo, o baseado lá
na Lei 14.478 de 2022 do Áureo Ribeiro, que são consultas públicas pro forma, porque já está definido o escopo. Ah, Fernando, está definido como? Está definido a lei. O Banco Central já está subordinado a uma pilha de leis. Não pode fazer mais nada, muito nada de diferente do que está ali. Tá? E aí é uma visão, eu respeito aqueles que de repente entendem que tem uma visão mais, como é que pode dizer assim, tradicional, tá? E que querem que o mercado de criptoativos seja tratado como mercado tradicional. Respeito, mas eu acho que não faz sentido nenhum. Primeiro porque o mercado de criptoativos é altamente arriscado. E quando eu trago isso para o sistema financeiro nacional, sistema tradicional, eu estou trazendo todos esses riscos para o sistema financeiro. Isso para mim já é um ponto. Tá? Ponto que eu, como se eu for ter essa visão tradicionalista, eu jamais traria o mercado de criptoativos para o âmbito do mercado financeiro tradicional. É loucura. Aí por que então eles estão, se eles têm essa mentalidade tradicional, eles estão trazendo? Então veja, é uma contradição. Por quê? Porque eles sabem que na verdade o sistema que eles estão hoje, que os estados estão apoiados, fracassou. Fracassou. Aí eu preciso o quê? Preciso modificar. Tá? É acompanhar as tendências. Eles negam, muitas dessas pessoas negam publicamente, mas o cara chega e fala para você que o DeFi, o DeFi não serve para nada. Aí você vai ver lá, o sujeito está trabalhando numa empresa que tem uma cartilha falando das vantagens do DeFi. Então, às vezes, eles não querem que você veja isso. Por quê? Porque estão representando empresas de determinado setor, fazendo lobby junto a pessoas do Banco Central, etc., entre outras, e querem, obviamente, apenas sair na frente em relação a essas questões. Mas aqui no canal DeFi Brasil a gente traz tudo, que não tem filtro, tá? Porque não tem interesse, então não tem por que maquiar as coisas. Bem, para finalizar então aqui, bem, essa questão aqui da autocustódia, né? Essa proibição de autocustódia, bem, está sendo, fala que o Banco Central, a notícia aqui do Cássio Gusso, para mim, um dos maiores jornalistas aí do mundo cripto hoje, gosto muito das matérias dele. Ele fala que o Banco Central do Brasil quer proibir os usuários de transferir o SDT, o SDC e stablecoins para wallets como MetaMask. Tá? Fenômeno similar a esse já aconteceu no âmbito da União Europeia. E mais uma vez aqui eu quero chamar a atenção para o DeFi. Tá? Qual que deve ser o teu norte? O norte deve ser o seguinte: corretoras centralizadas, elas vão sofrer fortes pressões regulatórias. Vão funcionar como banco. Tá? O cidadão comum, vamos falar o português claro, né? O pobre, ele vai continuar se danando, se lascando. Né? Ele continua não tendo, hoje ele não tem acesso a investimentos de qualidade no mercado tradicional, e agora nesse mercado de criptoativo que eles estão criando, ele vai continuar não tendo acesso, né? Vai continuar comprando lá criptoativo a preço exorbitante, pagando tarifas para esse sistema oligopolístico aí. Inclusive, saiu notícia aqui do quanto que o CEO, né, do Itaú ganha aí por ano. Tá? Nada contra se ele trabalha, mas tem alguma coisa errada no nosso sistema hoje. Então, para as demais, né, para os privilegiados vão para o DeFi, já estão no DeFi hoje. Tá? DeFi, sempre falei, cara, DeFi é onde vai movimentar efetivamente, onde vai estar o dinheiro. Então não perca tempo, tá? Se matricule no nosso curso. Direito aplicado a esses stablecoins que você ganha o curso de programação para finanças descentralizadas, para começar a entender como que você pode criar os seus códigos para interagir de forma direta com esse mercado. Não tem para onde correr, os bancos estão querendo se integrar lá. O Banco Central fala de Drex e fala Drex da ponte para o DeFi. E assim, se você quiser ter um mínimo de flexibilidade, veja, flexibilidade legal, não estou falando nada de ilegalidade aqui. Tá? A gente tem uma experiência, uma larga experiência em estudos. O primeiro caso que eu atuei como advogado foi um caso envolvendo o UBS, Credit Suisse, uma série de instituições financeiras que operavam, principalmente com o uso de paraísos fiscais. Eu posso dizer para você que hoje, da mesma forma que você tem brechas na lei para proteção e planejamento tributário, utilizando paraísos fiscais, brechas proposicionais, loopholes, né, que os estudiosos, né, os economistas gostam de falar, você terá também no âmbito do DeFi, já existe inclusive, acho que até tem um vídeo no canal falando sobre isso no âmbito aqui da taxação dos super ricos. Tá? Então assim, tem que aprender DeFi urgente, é Bitcoin e DeFi o que realmente vai ser usado pelos grandes, já está sendo usado, e se você não quiser ficar de fora, você vai ter que investir muito em conhecimento, porque não pense que é só chegar acessando front de protocolo de finança descentralizada, que não é bem assim não. Você tem que saber programar, criar os seus próprios softwares, os seus próprios bots. Tudo isso no nosso curso. Você começa a ver já com projetos práticos, tá?
Se você não quiser estudar, aí você tem que ser muito rico para contratar alguém que estude e que faça isso por você, tá? Mas não tem muito para onde ir. Perfeito, eu acho que então a gente conseguiu ter um apanhado aqui geral do que está acontecendo hoje em termos regulatórios no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo. E a regra é algo que eu já digo, ó, muito tempo, não precisava nem ter isso aqui que a gente está falando. Se você me acompanhar lá atrás, qual que é a ideia? Corretoras centralizadas, pressão regulatória. DeFi, flexibilização, ok? Porém, DeFi tem riscos também, precisam ser analisados. E é altamente complexo. Aqui no nosso canal nós temos matéria falando sobre MEV-bots, matéria aqui da Forbes, tá? Pra vocês terem uma ideia, já, isso é o que está público, imagina que está escondido. Tá? Então, é DeFi e, obviamente, o Bitcoin. Mas Bitcoin eu vejo muito como moeda de reserva para os países. E por isso aqui ressalto a importância desses dois projetos de lei. Em síntese, aqui você deve ter percebido, né? Eu não gosto dos projetos do Áureo Ribeiro, não gosto dessa ideia de você querer passar competência regulatória de mercado de criptoativos para Banco Central. Tá? Salvo naquilo, né, eu dou o braço a torcer naquela ideia, naqueles ativos que de fato estão lastreados em ativos já regulados pelo Banco Central, aí para mim faz sentido, tá? Não vou nem entrar em discussões, mas não poderia flexibilizar isso, não. A discussão, uma posição altamente legalista. Aquilo que já está regulado, beleza, tá? Agora, você querer passar tudo isso é uma ignorância sobre o que de fato é o mercado de criptoativos, as possibilidades. Infelizmente, isso está acontecendo hoje. Por quê? Porque falta, eu vejo em muitas até mesmo do Banco Central, falta visão um pouco mais aprofundada, ou falta visão, ou não falta visão, só que pretende se pegar todo o potencial disso e deixar na mão apenas do oligopólio bancário, né? Daí, eu acredito muito nisso, né? Acredito muito que o objetivo sempre foi fortalecer mais o oligopólio bancário, mas o pior é que é o seguinte, e aí eu dou meu braço a torcer que posso estar sendo injusto aqui, é que, de fato, há razões também para esse controle. O problema, quando a gente fala, o Banco Central fala, por exemplo, no projeto de lei sobre o risco de liquidez, crise de liquidez, mas essa crise de liquidez no sistema financeiro brasileiro, para mim, é inevitável. Tá? Os bancos cada vez mais estão ficando sem liquidez. Veja, a Caixa Econômica agora já diminuiu, já constatou uma baixa liquidez no âmbito imobiliário. Isso vai crescer, tá? Vai crescer muito se você acompanha os acontecimentos. Infelizmente, o nosso governo tem sido completamente incompetente, né? Quer fazer populismo em matéria econômica, certo? Então, realmente, o futuro não é nada bom, tá? Para você que acha que vai ficar, que quer continuar com essa visão aí tradicionalista, não. Tem que se adaptar. Vamos ver. Foram 40 já minutos. Ver se eu esqueci de alguma coisa importante aqui, que seria legal falar nesse vídeo. Eu acho que não, né? Eu acho que seria isso. Então, apenas ressaltando também o anteprojeto de lei complementar, eu acho que vale a pena a gente abraçar esse projeto, tá? E discutir ele, né? Buscar trazer discussões sobre ele, porque ele traz novas possibilidades muito interessantes, eu vejo, de a gente conseguir talvez ter um mercado um pouco mais adequado àquilo que deveria ser, que possa posicionar o país de uma forma um pouco mais estratégica e abrir oportunidades de emprego, né? Meu foco é muito na questão da empregabilidade. Eu sou muito favorável a você ter apoio a startups não financeiras. Eu vejo muito potencial hoje nos jovens aí, que estão nas universidades, muitos inclusive, desenvolvimento de projetos. Ah, sim, e aí por isso que eu tenho que falar aqui do projeto, olha, do projeto lá do Bitcoin. Ele traz aqui, nossa, eu ia ficar indignado se eu deixasse de falar aqui, ó. No artigo 5º, olha o que ele diz, ó. O governo federal promoverá ações voltadas à educação, inovação tecnológica e à proteção das operações relacionadas a RESBIT, que é o nome aqui do sistema, devendo adotar os seguintes mecanismos. Veja o que diz no inciso 2º. Criação de cursos de não é esse. Terceiro, quer dizer, estímulo à criação de startups especializadas em tecnologia blockchain e segurança cibernética com subsídios e benefícios fiscais. Olha só. Esse tipo de coisa que a gente precisa no Brasil. Um governo focado em fomentar o empreendedorismo, tá? E não apenas interesse de banco, interesse de empresa lá que
particular que fica puxando o saco de Banco Central e de banco. Vamos olhar para o Estado, vamos ter projeto de Estado. É utópico, hoje isso já é utópico, isso aqui é o que está na Constituição, só que o que está na Constituição do Brasil hoje virou uma utopia. Porque o negócio está tão descarado que o pessoal hoje faz lobby, e aí não só faz lobby, mas se orgulha de fazer lobby, certo? É uma coisa assim absurda que só acontece em Terra e Brasília, né, como dizem alguns aí. Beleza? Grande abraço e nos vemos na próxima.